Bom dia, gente. Bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira. Obrigado pela observação do Luke. A gente vai tentando. Bem-vindos, né? Então, iniciamos a nossa aula aí mais ou menos do mesmo jeito. E para algumas pessoas isso também dá um tempo de ir chegando. O Elvis ele já foi rapidinho. A gravação começou, vocês já podem colocar lá, por favor, o nome no chat para poder. Bom dia, William. Bom dia, Cleide. Bom dia, Beatrice. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Vilma. Então, vai colocando o nome no chat para registro de presença. É como eu faço a chamada. Virando a página aqui, gente. Então, a frase é a mesma e acho que cada dia que passa a gente vai descobrindo que existem muitos pedaços que a gente precisa aprender. Aí a gente vai aprendendo aí a tirar nuvens da nossa realidade. Mas acho que a gente sempre vai desanuviando, mas sempre tem coisas para aprender. Então é isso. Virando a página aqui. Então, o quiz C já está lá. Dessa vez a novidade é que é para ser feito em grupo e também o prazo é maior. Vocês têm aí esses dias aqui para constituir o grupo de mais ou menos 4 alunos. Mais ou menos 4 alunos, menos é 3, mais é 5. Então, Misty, bom dia. E vocês têm um prazo maior também, 2 semanas. Então, não é essa quarta é a próxima. Então, entregando em grupo essas 8 questões, vocês têm aí 10 pontos. Cada questão vale 1,25 de acerto. Bonitinho lá, publicado no quiz meia dúzia. Então, vocês têm aí alguns dias para constituir o grupo e outros dias para ir trocando figurinhas e podendo fazer a atividade. Bom dia, Camila. Virando a página. Então, o operacional é por aqui, a gente continua da mesma forma. O que tem mudado é o próprio Meet, né? O Meet ele tem feito algumas atualizações, eu recebi alguns tutoriais, mas eu não tenho acompanhado aí e incorporado as novidades que o próprio Google Meet tem atualizado. Mas, no básico, o operacional é isso que a gente está fazendo aqui. Não muda. Vocês vão lá no link permanente e podem estar acessando a aula no dia da aula para que a gente possa fazer esse contato aí online e ao vivo. E para aqueles que não puderem, podem assistir aí o replay. Se vocês podem assistir pelo canal do Caderno Mágico, sim, com certeza, mas para me ajudarem, vocês podem colocarem lá nome e turma no meu canal do YouTube, assistir essa aula pelo canal do YouTube. Seja de uma forma ou de outra, eu vou estar aqui computando presença para aqueles que não puderem participar aqui do ao vivo. Virando a página, o contrato ele continua com as 9 cláusulas, né? A gente tem feito agora alguns combinados em relação ao executar, né? Por exemplo, a questão do arredondamento, e a gente vai reforçando tudo isso, né? Então, toda aula tem uma pequena novidade, toda aula tem algo novo, e a gente vai aos poucos incorporando. Em pouco tempo aí não terá mais novidade e a gente tem aí tempo para estar reforçando tudo isso que a gente aprende, né? Quando eu cobrar aí uma avaliação conclusiva, por exemplo, não vai ter muita novidade. As respostas serão exatamente as mesmas que a gente está tentando aprender aqui, ok? Então, não é para ter medo, por favor.
qualquer esclarecimento, me procurem aqui, por favor, e podem interromper, interagir e fiquem à vontade. Vamos lá. Feedback do quiz 5, né? Eu vou falar um pouquinho sobre padrão, vou falar sobre... dentro de padrão, a gente fala da unidade, do arredondamento. No geral, a gente tem índices de acertos que variam de 0,688 a 0,75, com a questão 5, com o índice 1, né? Primeira pergunta aí em relação a esses índices. Bom dia, Natanael. O que vocês podem falar para mim? Esses índices, em termos percentuais, correspondem a que porcentagens? O índice 0,688 a 0,75, né? E a questão 5 teve um índice 1 de acerto. Correspondem a que porcentagens, gente? Ou que percentuais? Deixa eu abrir aqui o chat. Eu tenho uma resposta. Gabriel Vicente. Quem mais? Vamos arriscar. Cleide, 1% de acerto. Duas respostas. Isaías, terceira resposta. Will Nunes, bom dia. Mais uma pessoa se arriscando, por favor. Legal, Vilma. Então, a quarta resposta. Gente, ó, quando a gente tem índices e a gente vê lá pela questão 1, o que acontece? A gente tem um índice, a gente obtém o índice a partir de uma conta, e aquele índice, para transformar em valor percentual, a gente multiplica por 100. Então, o 0,688 vira 68,80. O 0,75 vezes 100 vai dar 75,00, pelo nosso combinado da aula passada, né? Com duas casas decimais e daí o arredondamento. E o índice 1 vezes 100, 1 vezes 100 dá qualquer número vezes 1, dá ele mesmo. E então, o índice 1 significa que é um acerto de 100%. Tudo bem? Então, a gente está trabalhando um padrão. Toda vez que a gente falar de relatórios financeiros, se eu faço parte de um mesmo departamento, vamos fazer de conta que essa turma faz parte de um mesmo departamento, a gente precisa estar trabalhando todos na mesma língua. Relatórios que eu faça e vocês leiam, vocês possam estar lendo de uma forma padronizada, inteligível por todos. E
qualquer um que a gente tiver aqui produzindo um relatório e a gente pegar esse relatório na mão, que a gente possa estar vendo esse padrão e interpretando todos de forma correta, né? A questão da unidade a gente vai estar reforçando aqui e a questão do arredondamento também. Vamos trabalhar nesse feedback questão por questão. E a questão aqui do índice vezes 100 vai ficar mais claro já na questão 1, espero, né? Mas qualquer pergunta é só fazer. O Gabriel Vicente, ele arredondou o 0,688 com 0 casas decimais. Com 0 casas decimais, dá o 69 que ele publicou aqui no chat, né? Mas a gente combinou 2 casas, né, depois da vírgula. Padrão Brasil trabalha com 2 casas depois da vírgula no geral, né? Tem... dependendo aí do que a gente estiver fazendo no combinado, dependendo do relatório que a gente estiver fazendo, aí sim a gente pode estar combinando número de casas depois da vírgula, que é a mesma coisa que falar número de casas decimais, uma casa depois da vírgula, uma casa decimal, 2 casas depois da vírgula, 2 casas decimais, 3 casas depois da vírgula, 3 casas decimais. Então, a gente sabe, posto de gasolina trabalha com 3 casas, casa de câmbio trabalha com 3 casas, dependendo da realidade que a gente trabalha, o número de casas decimais é maior ou menor. Não estando claro, é só perguntar, virando a página. Então, a primeira questão, eu não estou colocando o total da questão, mas ele pede lá 3,5 mil em relação a 17 mil, né? Qual é a porcentagem desses 3.500 em relação a 17.500? Então, se a gente lê o enunciado, como a gente já comentou aqui, e a gente percebe que 3.500 é um pedaço de 17.500, é aquela questão de estar resolvendo isso pela relação parte todo. O 3,5 é um pedaço de 17.500, ele é uma parte. Então, 3.500 dividido por 17.500, ele vai dar o 0,2. Esse é o número índice. Está claro até aqui? Primeira questão do quiz 5. Pegou um jornal, leu lá essa relação. Poderia ser, por exemplo, população vacinada em relação à população inteira do Brasil. Qual é o percentual? A gente vai estar fazendo essa mesma... tem 76 milhões de vacinados, a gente divide por 213 milhões de brasileiros, e aí a gente vai conferir se aquilo que está sendo publicado em relação a percentual na TV, a gente já descobre lá o número índice. Virando a página. Então, esse número índice vezes 100, ele vai dar os 20%. O 3.500 em relação a 17.500, ele representa 20%. Resposta correta é 20,00%, né? No padrão que a gente combinou, 2 casas depois da vírgula. Tudo bem, gente? Então, quando a gente vê lá 0,688 vezes 100, vai dar 68,80. O 0,750 vezes 100 vai dar 75,00. Virando a página, gente. Opa! Não esqueçam de deixar o nome no chat para quem chegou depois, hein? Não, questão 2. Investimento com remuneração de 0,65% e resultando aí em 3,2 mil, né? Falando de capital de reserva. A gente trabalhou 2 pontos aí básicos para a nossa gestão financeira, que é a questão de pensar na reserva primeiro, uma cultura que a gente precisa mudar, pelo menos entre nós aqui. Depois, a questão do contexto, a gente precisa olhar o contexto de onde nós estamos, né? E depois aí a gente pode estar
estabelecendo metas. O nosso terceiro passo de hoje é matemática financeira básica. Então, a gente vai ver aí um pouquinho dos regimes de capitalização simples e do regime de capitalização composta. Aí, falando, né, dessa questão, a gente tem um valor de investimento X, que multiplicado pelo percentual, isso que está aqui na primeira linha, né? A gente tem o valor X, que multiplicado pelo 0,65%, ele resulta nesse resultado de 3,2 mil. Então, a gente sabe que o 0,65% é o 0,65 dividido por 100. Então, coloquei entre parênteses para destacar. Depois, esse 0,65 vezes 100, ele vai virar o 0,0065. Isso que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, porque se a gente tem uma expressão algébrica, qual é a finalidade? Essa expressão algébrica tem uma letrinha lá que a gente precisa saber qual é o valor. Então, essa expressão algébrica, essa variável que a gente não sabe o valor, a gente isola, né? Então, é uma equação, no princípio da operação inversa, esse ponto 0065 desse lado esquerdo da equação, ele está multiplicando, ele vai para o lado direito dessa equação dividindo. Então, a gente tem essa equação aqui inteira, ó, certo? Então, tem um pedaço que está do lado esquerdo da igualdade e um pedaço que está do lado direito da igualdade. O que a gente precisa fazer? Isolar a variável x. Qual é o valor de x? Nesse caso, no nosso contexto, é o valor do investimento. Então, essa igualdade, ela implica nessa outra igualdade aqui. Que aquilo que estava multiplicando, ele pode passar para o outro lado dividindo e continua igual pelo princípio matemático. Quando eu tenho esse 3,2 dividido por 0,0065, o resultado vai ser 492,3769 mil. Né? Porque o que a gente tem aqui, ó, no nosso enunciado? 3,2 mil. Se eu trabalhei com esses números que estão na questão, então a nossa resposta é 492,30769 mil. Agora, existe um padrão que a gente combinou na aula passada. Duas casas depois da vírgula e usando a regra de 5/4. Então, a primeira casa depois da vírgula é o 3. Então, essa permanece. A gente combinou que a gente vai trabalhar com duas casas. A segunda casa depois da vírgula é o 0. O que a gente descarta? Do 7 em diante. Do 7 em diante são números que a gente não publica. Agora, o primeiro número que está saindo, ele é o número 7. Se ele é o número 7, pela regra dos 5/4, os valores que estão saindo, 5, 6, 7, 8 ou 9, o que acontece? A casa que fica aumenta de uma unidade. Qual foi a casa? A casa imediatamente anterior. A casa anterior tem um 0. Aumenta de 1, vira 31. Então, o nosso 492,30769 mil, para um valor publicado, o que acontece? Vira 492,31 mil reais. Pergunta, Elvis. Professor, repete essa parte aí da multiplicação aí desse 492, afastando esses 769 mil. Eu não entendi direito essa parte aí, essas duas últimas linhas. Você Então, pode repetir para mim? Quando a gente fala principalmente dinheiro no comércio, o que acontece? A gente consegue cobrar centavos, não é isso? Em tese, deveria cobrar centavos. E todo o valor que vai numa placa de supermercado, ele aparece depois da vírgula, duas casas decimais. Só que, enquanto a gente faz conta e a gente vê na calculadora,
dependendo da conta que a gente faz, depois da vírgula, aparece várias casas decimais, né? Se fosse numa HP, ela poderia estar mostrando aí 9 casas decimais depois do display e 99 casas decimais no interno. Numa planilha de Excel, se a gente tiver a curiosidade de abrir, né, o número pi, por exemplo, ele vai mostrar lá 255 casas decimais, né? Tem supercomputadores que mostram o número pi com 700 casas decimais. Agora, no comércio, eu consigo cobrar 25 centavos. No comércio, eu consigo cobrar 50 centavos. No comércio, eu consigo cobrar 68 centavos, por exemplo. Na conta bancária e nas transações eletrônicas ou em dinheiro de, entre aspas, de plástico, o que acontece? A gente sempre vai estar arredondando para 2 casas. Então, a gente fez essa conta e a calculadora vai mostrar para nós, né, Elvis, esse número, 492,30769. São todas as casas decimais que essa conta vai nos proporcionar. Mas, na hora de publicar uma resposta, em qualquer relatório que seja, a gente só vai poder usar 2 casas decimais. Depois da vírgula, 2 casas, o 30. Só que a gente está descartando o 769. Se a gente descarta o 769, o primeiro número de descarte é um 7. E se eu estivesse descartando 569, o primeiro número do descarte seria 5. Se eu estivesse descartando 669, o primeiro número de descarte seria 6. Se eu estivesse descartando 869, o primeiro número de descarte seria 8. Poderia estar descartando 369. O primeiro número de descarte seria 3. Nesse caso, como ele é um número maior ou igual a 5, o 7 que está sendo descartado, a casa que fica, né? A casa que ficou foi a casa anterior, que fica, tem um 0. Então, por ser um 7 que está sendo descartado, nessa casa sobe uma unidade. Aí vira 492,31 mil reais. Ficou claro, Elvis? A minha dúvida aí é onde sai esse um aí, esse 31. É onde Pela se regra corre... dos 5 quartos, Elvis. No Ah, tá. caso, não é? Na regra dos 5 quartos, o que foi combinado? Essa regra não fui eu que criei, né? Ela já existe da matemática na regra do, sei lá, um grupo de matemáticos, ela pensou na regra. Então, o que acontece? Se eu não posso publicar todas as casas, acho que começou isso, acho que em 1992. Antes, o mercado financeiro não tinha regra de arredondamento. Aí um programador, ele descobriu que não tinha essa regra de arredondamento. O que ele fez? Né? Ele pegava todos esses... O que acontece? Na nossa conta corrente, a gente só vai 2 casas decimais. Todos esses números quebrados, no número... Não, esse programador, é uma curiosidade para vocês lembrarem, né? Da terceira casa em diante, todos esses números quebrados, esse programador, ele começou a jogar na conta dele. Quando ele jogou na conta dele, ele virou milionário. E esse dinheiro ele não perdeu, esse dinheiro passou a ser dele mesmo. O mercado financeiro, vendo aquilo, o que ele fez? Criou uma regra de arredondamento, que é a regra dos 5 quartos. Então, na regra dos 5 quartos, se eu descarta um 0, um 1, um 2, um 3, um 4, o que acontece? A casa que ficou, a casa que é publicada, a casa imediatamente anterior à casa publicada, ela permanece inalterada, igual como ficou. Agora, se a casa que vai embora é um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, pela regra do arredondamento, a casa que fica aumenta uma unidade, pela regra do arredondamento.
Uhum. Esse cara, quando ele descobriu essa situação, ele foi premiado. Tudo aquilo que ele conseguiu transferir para a conta dele ficou para ele mesmo. Foi um prêmio que os bancos deram para ele. E depois os próprios bancos passaram a fazer isso, usando uma regra de arredondamento. Essa regra de arredondamento é mais justa. Então, esse 1 vem dessa regra. Entendeu? Aí a Camila levantou a mão. Pergunta, Camila. Sem perguntas? Qualquer coisa pode perguntar. Então, a gente olha na calculadora. Então, a regra de arredondamento sempre vai. Se a gente está aqui nesse relatório falando que são duas casas decimais, então, da terceira casa em diante, da terceira casa em diante, casa decimal, existe descarte. Um número deixa de existir, porque um valor precisa ser publicado. Tudo bem? Isso daqui é um jeito de fazer. Existem relatórios que eles são feitos em milhares de reais. Se um relatório ele fosse feito em milhares de reais, a conta seria exatamente essa. Tudo bem, gente? Agora eu vou repetir essa mesma conta usando unidades de reais, não milhares de reais. Que é a mesma coisa, né? Ó. O que acontece? Olha lá, a gente tem a mesma expressão, um valor de investimento que vezes 0,65%, ele gera 3.200. Aí, aquilo que é 0,65%, tudo que é porcento é dividido por 100. Aí, se é dividido por 100, o 0,65 vira 0,065. Qual foi a diferença? Aqui eu estou usando 3.200 com todas as unidades. Lá em cima eu estava usando 3,2. E aqui eu estou usando 3.200 reais. Aí, esse 0,065, que está aqui multiplicando, vai para o outro lado da igualdade, dividindo. 3.200 dividido por 0,0065, ele vai virar 492.307,692307. Aí, de novo, o que acontece? Nesse caso, 2307 é um valor que eu não publico, porque terceira casa decimal, normalmente, no mercado financeiro, não é publicada, quarta casa decimal não é publicada, quinta, sexta e assim por diante. Durante a conta, a gente trabalha com todas as casas decimais. E na hora do resultado, aí a gente aplica a regra do arredondamento. Nesse caso aí, o número que está sendo descartado, o primeiro número que está sendo descartado é um 2. E pela regra de arredondamento, a casa que fica anterior é um 9. Então, essa casa permanece. Ninguém altera esse valor, não é? Então, o que acontece? A publicação ela pode ser na resposta. Deixa eu mudar aqui o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Olha lá. Então, a resposta ela pode ser com o sufixo reais, né, no padrão Brasil, 492.307,69 reais. Ou usar o prefixo R cifrão. Então, a gente publica R cifrão 492.307,69. Então, se o meu relatório é em milhares de reais, é a conta anterior. Se o meu relatório é em unidades de reais, eu vou fazer desse jeito. Pergunta, gente. Está claro o que a gente fez até aqui para a questão 2? Qualquer coisa é só perguntar. Então, virando a página agora. Se fosse uma... Daqui a pouco começa a aparecer
nos quizzes para vocês alternativas A, B, C, D e E. Uma alternativa, ela muitas vezes alternativas são feitas para confundir. Quem elabora muito bem aí uma prova de alternativa, ela pode colocar distratores. Essa é a ideia de quem faz questões alternativas. Várias respostas são distratores, uma resposta é absurda e tem a resposta certa. Tudo bem? Aí, nesse caso, se fosse uma prova do colégio objetivo, a gente tem duas respostas certas, a A e a C. Porque no colégio objetivo existem perguntas com alternativas que têm mais de uma resposta certa. Então, essa mesma conta, ela tem a alternativa A e C como certa. E B está errada por causa do padrão. A gente falou duas casas decimais. Alternativa D está errada. Por quê? Não é porcentagem, são valores monetários. E ainda tem o erro de arredondamento, né? E depois, o arredondamento, ele, pelo combinado, não é feito na unidade, ele é feito na casa que fica. Se a gente combinou duas casas decimais, a casa de décimo e casa de centésimo, né? Então, o arredondamento na questão E, ele não é feito na unidade, né? Ele é feito na casa que fica, né? Na segunda casa decimal, que é o padrão Brasil. Perguntas aí, gente, sobre essas alternativas, tá claro? Por que tem esses erros? Qual é o padrão que a gente está trabalhando? E como a gente deve estar cuidando aqui no nosso departamento das nossas publicações? Ok. Gente, ó, essa pergunta não estava na questão, mas é algo que decorar ajuda, mas é melhor que a gente incorpore, né? E eu vou bater nessa tecla de novo, porque é algo que começou nos anos 80, e se a gente perguntar para algumas pessoas, ainda hoje, o que acontece? O pessoal não tem claro o conceito de competência. Quando Perrenot começa a mudar a educação do mundo nos anos 80, porque ele descobre que o ensino até então ele não estava sendo muito eficaz, então o que ele reflete e ele descobre que o problema mesmo eu tenho informação, mas eu não sei o que fazer com ela, então eu não estou mobilizando recurso aí para transformar essa informação em algo útil ou para resolver uma situação, problema. Então, Perrenot define isso com todas essas letras em 1996, um conceito que ele começa a elaborar nos 1980, e ele tem 16 anos, ele tem isso bastante elaborado. E isso vem para a nossa legislação brasileira em 1996. Então, a gente tem aí 4 anos do século passado, mais 21 anos desse século, 25 anos, e isso não está muito claro para algumas pessoas. E espero que para vocês comecem a ficar claro, né? Então, se eu estou construindo competência, eu estou construindo e sabendo mobilizar recursos. E eu não estou falando de recursos financeiros, é todos os recursos que a gente tem, informações e conhecimento, que são os saberes, valores e atitudes, né? Isso completa os recursos que a gente precisa para buscar uma solução, para buscar uma criação, por exemplo. Então, uma pessoa competente não é aquela que melhor faz, é aquela pessoa que faz. O melhor fazer também a gente vai descobrindo com o tempo. Às vezes, uma pessoa ela fica preocupada com a excelência e quer fazer da melhor forma e ela fica para trás, porque ela, de repente, por causa disso, acaba não fazendo. E a ideia é fazer.
Então, nas questões objetivas, onde tem alternativas A, B, C, D e E, fiquem com essa definição aí. Mobilizar recursos. Ok? Virando a página aí. Identificar orçamento e demonstração financeira. Quando a gente fala de um orçamento, a gente também está falando de uma demonstração financeira. Então, eu posso fazer um orçamento que é pessoal, da minha pessoa, eu, Xizu. Eu posso estar fazendo um orçamento que é da minha família. Então, eu vou estar envolvendo aí a renda minha e da minha esposa, né? Eu posso estar pensando aí no Você S.A., eu recomendo, né? E o que acontece? No Costume Brasil, a gente faz um orçamento que é mensal. E em projeções financeiras, demonstrações financeiras, é melhor que a gente tenha o quê? A gente conversou isso na semana passada. Uma projeção para 12, 13 meses, para que a gente não fique descoberto por um determinado mês, numa determinada situação. Não é? Tudo é muito cíclico, né? Então não tem muitas surpresas. As emergências, as surpresas, elas ocorrem. Mas se a gente tem uma visão de longo prazo, a gente vai podendo fazer as correções. Então, existem aí os ganhos, todas as receitas que a gente tem, seja financeira ou mesmo laboral, né, do trabalho que a gente desenvolve. Depois, as despesas, né? A gente come, a gente mora, a gente investe em educação, investe na saúde, investe no transporte, investe no lazer, e também os serviços financeiros, eles são taxados e tem um custo, né? Então, aí existe algo que é previsto e algo que é real. Isso que é previsto, a gente vai projeta futuro e depois, na realidade, a gente vê o que acontece. E a gente vai manipulando isso para fazer aí uma boa gestão financeira do nosso mês, do nosso bimestre, do nosso semestre, do nosso ano, né? E quem sabe aí a longo prazo também. Espero que vocês estejam caminhando aí para estar desenvolvendo demonstrações aí para longo prazo e vocês possam estar se adequando. Se vocês começarem a projetar valores para longo prazo, né, se a gente pensa assim, poxa, 0,5%, estou falando do pior investimento. Pô, 0,5% da poupança deu só isso, né? Será que vale a pena estar colocando valor na poupança 0,5% aí agora, né? Mas começa a projetar isso. Uma coisa é depositar R$ 200, ganhar 0,5% e depois capitalizar mais 200. Projeta para mais um mês. Veja o ganho de 0,5%, capitaliza mais 200, não é? Em valores capitalizados, em 3 meses, vocês têm 200, mais 200, mais 200. Mais o quê? O rendimento, né? Que vai se acumulando. O que acontece? A gente fala em regimes de capitalização, o que acontece? Todo rendimento, se a gente trabalha bem, ele vira capital. O que rendeu, ele é capitalizado. E a gente vai trabalhando dessa forma. Num primeiro mês, a gente olhando só o mês, a gente pode ter a ilusão, poxa, é só isso. Mas se eu começo a projetar isso no tempo, para um ano, por exemplo, para 5 anos, vocês vão ver que existe um benefício e que vale a pena a gente estar fazendo isso. Aos poucos a gente vai trabalhando e espero, né, que aprendendo, pelo menos do meu ponto de vista, é algo que precisa ser trabalhado e aprendido. Virando a página aqui. Então, principalmente em ganhos, né, aquilo que é receita, identificar anualmente salários, gratificações, bônus, bicos, extras, 13º e outros. Pode ser até loteria e presentes.
Tudo bem? O ganho, se eu fico olhando só para o meu salário, talvez desanime, não é? Mas se eu projeto para 13 meses, o que, que acontece? Existe o 13º para quem é trabalhador assalariado, ele ganha o 13º. Então, existe esse acréscimo no caixa. E se ele está lá planejado, não vai ser alguma coisa que a gente vai impactar depois. Quem, por exemplo, faz uma projeção para um ano, pensando aí de janeiro a dezembro, e pensando naquela ideia do Black Friday, né? Que acontece? No mês anterior, em relação a Natal, a gente tem oportunidades de valores melhores de investimento em presentes, por exemplo. Então, eu posso estar tendo benefícios de estar comprando coisas que eu vou comprar em dezembro normalmente, mas eu compro com desconto em novembro. Eu costumo comprar meus presentes de Natal a partir de agosto, porque a partir de agosto a gente sabe que existe aí promoções que o pessoal tem problema de venda e eles começam a estar para determinados produtos projetando valores muito baixos, né? Então, se eu tenho uma visão de que isso vai acontecer e, de repente, o presente de Natal para o meu afilhado vai ter que acontecer em dezembro mesmo, e eu tenho uma oportunidade em agosto de estar comprando esse presente, o que eu faço? Eu compro, né? Esse fim de semana, eu comprei aí a camisa que eu vou usar no Réveillon. Eu tive uma oportunidade de comprar uma camisa na cor que eu queria e o preço estava ótimo. O que eu fiz? Eu comprei essa camisa que eu vou usar no Réveillon. Eu não vou ficar na véspera do Natal procurando o meu manequim ou o que eu vou usar na passagem do ano. Eu posso pensar nisso desde já, pensar a longo prazo, por exemplo. Né? E pensando a longo prazo, não é só salário. Eu posso ter gratificações, né? Algumas empresas têm plano de divisão de lucros, né? Tem algumas empresas não repartem lucros, mas tem bônus. Eu posso estar fazendo bicos, e se existem bicos, existem ganhos. Não é porque que eu faço bico que eu vou estar gastando mais. Existem extras, né? Horas extras que a gente pode estar fazendo, ou ajudas que a gente pode estar fazendo, e de repente a gente pode estar ganhando numa loteria ou estar ganhando presentes em dinheiro. Tudo bem, gente? Ampliando o olhar. E refletiram sobre endividamento e investimento? Porque nos anos 60, 70 era muito forte. Ninguém tem nada se não se endivida. É isso mesmo? Alguém quer comentar? Alguém refletiu? Ou alguém pensa diferente? Ninguém quer arriscar? Professor, acho que esse negócio de ninguém tem nada se não se endividar é uma coisa que está muito enraizado, né, nas cabeças das pessoas. Acho que até na minha também tem isso, se não parcelar, não tem. Mas acho que está errado esse pensamento, né? Acho que ninguém tem nada se não se planejar, né? Você tem que estar preparado, se planejar antes, não só pensar em entrar numa dívida e aí o depois, né? Será que eu vou conseguir? Então, acho que o planejamento deveria vir antes. Mas é um pensamento que eu tenho também. Acho que talvez um pensamento errado. Vamos parcelar, vamos ver, vamos entrar na dívida. Depois a gente vê. Vai que eu ganho na loteria, vai que o cargo melhora. Então, acho que é um pensamento assim que eu tenho que melhorar, assim.
Então, quase todo brasileiro ele teve a experiência do cartão de crédito. E quase todo brasileiro que tem uma experiência de cartão de crédito, o que acontece? Pela experiência ruim e pela experiência da bola de neve, a pessoa fala, nunca mais eu entro nessa roubada, acaba passando a tesoura no cartão de crédito e eu não vou tê-lo mais. Né? Muita gente faz isso, joga o cartão de crédito fora. Mas por quê? Porque a pessoa usa o cartão de crédito errado. Não é? A gente não usa o cartão de crédito quando a gente não tem dinheiro. A gente usa o cartão de crédito quando a gente tem dinheiro. Né? Verdade. Não é? Se eu tenho um dinheiro, vamos supor, eu gasto R$400 de combustível todo mês, por exemplo. Né? Então, e eu vou usar isso no cartão de crédito, que comprando a prazo ou à vista não existe, não tem desconto. O que acontece? R$400 de combustível, eu posso, com dinheiro na mão, pago com cartão de crédito. O que eu faço com esses R$400? Eu deposito. Vamos supor que eu estivesse depositando no pior dos investimentos, a poupança. Depois de um mês, eu vou pagar esses R$400. O que eu vou pagar? Eu vou pagar os R$400 e ganhei um pouquinho, né? O 0,5% sobre esses R$400 que eu depositei. Então, eu tenho dinheiro na mão e faço o quê? Esse dinheiro trabalhar no investimento e depois eu pago. Eu já ia pagar 400 mesmo, né? Se eu tenho dinheiro na mão, uma outra coisa que é muito legal que acontece, a gente negocia, a gente barganha e normalmente hoje, mesmo com dificuldade, a gente consegue de 5% a 10%. Eu tenho dinheiro na mão, né? E eu compro essa camiseta à vista, né? A pessoa te dá 5%, te dá 10% de desconto e é muito melhor, né, do que estar pagando isso a prazo e, de repente, por um problema ou outro, a gente vai estar pagando 16% de taxa por cartão de crédito, por exemplo. Gabriel Vicente, o brasileiro primeiro gasta, depois dá um jeito de pagar. Os especialistas e livros de finanças falam que você primeiro economiza, depois investe em ativos. Por exemplo, um ativo importante para alguns casos, né? Ou algumas pessoas valorizam demais essa questão de ter um veículo próprio. O que acontece? Às vezes a pessoa faz a conta errada e acaba empenhando R$40 mil num veículo e, de repente, esse dinheiro numa aplicação, ele poderia estar pagando, né, muito melhor o que você precisa, né? E você tem um retorno muito melhor. Agora, às vezes, um veículo, ele começa a gerar despesa de seguro, despesa de combustível, despesa de manutenção, e será que eu consigo, né, essa situação? Tudo isso precisa ser pensado, né? Então, a ideia cada vez mais e mais, né, se a gente está no capitalismo, fazer o quê? Esse dinheiro capitalizar, fazer esse dinheiro trabalhar para nós. E não o contrário, a gente trabalhar por causa dele. Isso também acontece, Vicente, né? Então, a gente acaba aumentando despesas, né? E a gente precisa tomar cuidado, e a gente precisa refletir isso. Então, virando a página para a matemática financeira, né? Então, espero que vocês continuem com a reflexão e virando a página aqui. Gente, de matemática financeira básica, para a gente estar iniciando vocês e ajudando vocês a fazer esse quiz meia dúzia. Eu vou pedir para que vocês memorizem, né, essas duas fórmulas, né? Em juros simples, a gente tem a fórmula do J-CIT. Juros é igual capital, que multiplica o índice da taxa vezes o tempo.
né? Então, se a gente tem 20%, qual que é o índice? É o 0,2. Que número que vai aí na fórmula? O 0,2. Se no enunciado tiver lá 20% de ganho, o número que vai aí nessa fórmula é o 0,2. Na fórmula de baixo, que é os juros compostos, é a mesma coisa. A gente tem essa fórmula básica, montante igual capital, que multiplica 1 mais i elevado ao tempo. Gente, ó, qual que é a diferença? Em juros simples, a gente tem a taxa que é multiplicada pelo tempo. Em juros simples, é uma conta de vezes. Agora, em juros compostos, a gente tem o quê? O nosso índice somado a 1 e elevado ao tempo. Então, aí é uma operação de potência. Se eu penso em juros simples, eu estou multiplicando. Se eu penso em juros compostos, eu estou usando a potência. A última questão lá do quiz 5, que colocava lá 2 ao cubo, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Essa base 2, 3 vezes 2 ao cubo, que dá 8. E para essa resposta, ainda bem, todo mundo acertou e deu 8. Né? E vejam que, nessa situação, 2 à quarta, eu vou ter a base 2, 4 vezes, se multiplicando. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí vai dar 16. Vezes 2 de novo, vai dar 32. Então, isso é um crescimento exponencial e não um crescimento linear, como acontece nos juros simples. Então, explicando aí detalhes dessa fórmula. O J é de juros, o C é de capital, o dinheiro que a gente investe, o I é o índice da taxa, né? Ou a taxa dividida por 100. Depois, o tempo é o nosso prazo, né? Pode ser em dias, em meses, em anos, dependendo do contexto que a gente estiver trabalhando. E uma última variável aí é o M, de montante. Montante, no mínimo, a gente pensa assim, capital mais rendimento. Aquilo que rendeu são os juros. E o capital mais os juros é o que a gente chama de montante. Então, montante, na lógica aí, ele sempre vai ser um número maior que o capital. Eu não posso estar investindo em algo e, de repente, ter um montante menor, né? Aí eu tenho prejuízo, não é a ideia. A gente precisa estar trabalhando no sentido de que a gente capitalize mesmo o nosso capital, que a gente tenha um rendimento e que ele vai se incorporando. Então, essas duas fórmulas vocês vão estar trabalhando no quiz 6. Eu trouxe uma situação aqui para a gente refletir a questão da taxa no regime simples. Então, a gente tem ali, ó, nesse exemplo, 5% ao mês. A gente já viu que 5% é a mesma coisa que o 5 dividido por 100. Então, qual que é o nosso índice aí? A taxa é de 5%. O 5 dividido por 100, ele vai dar o 0,05. É esse número que vai na fórmula. No enunciado pode estar escrito 5%, mas na fórmula a gente coloca o índice. E se a gente quer saber, no regime simples, o quanto é esse 5% ao mês em 3 meses, é pegar o quê? Esse índice e multiplicar por 3. Juros simples multiplicação, basicamente, né? Por que eu falo linear? A cada mês cresce 5%. 5 mais 5 mais 5 mais 5. E nesse caso, como são 3 meses, esse índice de 0,05 multiplicado por 3, ele vai dar esse índice acumulado de 0,15. O que é o índice acumulado de 0,15? Representa aí 15%. No
regime de capitalização simples é uma continha de vezes simplesmente. Tá claro isso, gente? Falando dos juros compostos agora. Mesma coisa, no regime composto, ó, eu tenho 1 mais i. Né? A gente já viu que o i é o 0,05. Então, no lugar do i, a gente coloca 1 mais 0,05. E esse número, né, ele é elevado ao cubo. Aqui, a gente, em vez de colocar o 3 sobreposto na fórmula, né, tanto no Excel como no Excel, nas fórmulas do Excel, tem mais uma situação que me fugiu a memória agora. O que acontece? O que é potência, a gente usa o circunflexo. A representação é pelo circunflexo. Esse 1 mais 0,5, ele é elevado ao cubo. Circunflexo 3 significa elevado ao cubo. E a gente já viu, né? Então, 1,05, ele passa a ser a base. Essa base que multiplica ela mesma 3 vezes. Então, se é o cubo, eu vou ter 1,05 multiplicado por ele uma vez, mais uma vez, 2, e mais uma vez, 3. Então, essa base ao cubo, que multiplicando, vocês vão descobrir aí 1,157625. Essa é a resposta. Então, 5% no regime composto, ele vai gerar esse fator. Para transformar esse índice no regime composto, o que acontece? Eu tiro 1, que eu somei lá na frente. Eu tiro 1, então é o 1,157625 menos 1. Tirei 1, que a gente acresceu lá na frente, a gente vai ter o 0,157625. Aí a gente tem o índice puro. E se eu tenho o índice vezes 100, ele vai dar o 1576. E se isso for multiplicado por 100, 7625, não é isso? Ele vai ser publicado como 1576. Porque a casa que sumiu aqui, o 2, ele deixa com que a casa que fica permaneça. Só comparando, não é? Juros simples deu 15%. Juros compostos deu 15,76. Tá quase 1% a mais em 3 meses. Leonardo, é assim, pela fórmula aqui, o que acontece? Se eu estou capitalizando juros compostos, eu tenho lá o meu montante, eu tenho o meu índice aqui, que ele soma 1. E aí eu uso a potência, eu elevo. Né? Nessa fórmula eu somei 1. Então, é esse 1 que, na hora, quando eu estou trabalhando com o índice puro, é que eu retiro. Porque se eu tenho lá 1 mais i elevado ao cubo, ele vai ser 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Aí vai dar 1,15. E esse 1 continua aqui. Por isso que eu retiro para transformar em índice puro. E aí eu multiplico por 100 para transformar em taxa. É esse 1 que eu estou tirando, não é o 1 do arredondamento. Então, só para deixar claro, né? Vejam que 5% em 3 meses de juros simples deu 15, redondinho. 5 vezes 3, 15. Agora, quando eu estou capitalizando, eu estou
colocando juros sobre juros, 15% em 3 meses virou 15,76, né? De novo, quase 1% a mais, porque foi juros sobre juros. Juros compostos. Acho que é isso, gente. Essas fórmulas, então, dessa base, essas duas bases aqui são as contas que vocês vão fazer. Gente, ó, vocês só vão fazer conta direta. Vocês vão ter lá no enunciado um valor de capital que multiplica um índice que multiplica o tempo. Então, é uma expressão, né? O J-CIT. É uma equação também. Se eu tenho capital, se eu tenho I, se eu tenho T, e o J já está isolado, o que acontece? Eu descubro os juros de forma direta. De novo, usando o mesmo raciocínio para composto. Se eu tenho capital, se eu tenho I, se eu tenho tempo, o que acontece? O M já está isolado, de forma direta, eu descubro o montante. E lembrem-se que toda vez que eu tenho montante, se eu retiro o capital, que sobra é o rendimento. É esse exercício que vocês vão fazer, com essa base. Então, vocês têm um valor de capital em juros simples, um valor de índice e um valor de taxa. Multiplicou um pelo outro, vocês descobriram o juros. No composto, vocês têm o capital, têm o índice, têm o tempo, aplicou a fórmula, vocês vão descobrir quem? O montante. Não tem que passar nada para a esquerda ou para a direita. Esse exercício do Quiz 6, ele é uma aplicação direta. Então, é só substituir, fazer a conta e publicar o resultado. Acho que é isso, gente. Perguntas? Se vocês não têm perguntas, eu tenho. Então, eu vou perguntar sobre a aula de hoje, que eu falei que toda aula eu ia perguntar sobre a aula. Então, é assim, passo 1, reserva. Passo 2, contexto. Passo 3, matemática financeira. Pelo menos a matemática financeira básica. Então, o que é essa matemática financeira básica? A gente começou a fazer essa introdução agora. Em tese, para alguns de vocês é recordar. E para outros de vocês é começar a exercitar. E a gente está começando. Então, se para alguns a fórmula ajuda, então espero que ajude mesmo, e aí a gente vai construindo essa base da nossa gestão financeira. Então, como foi para vocês a aula de hoje, gente? Críticas? Para mim foi boa, professor. Foi ótimo. Já aprendi mais um pouquinho. Vou só estudar durante a semana. Que bom. Obrigado, Elvis. Obrigado, Ianca. Vocês vão ter essa aula gravada. Daqui a pouco eu subo essa aula. Ontem eu tomei um susto que o tamanho da minha banda de velocidade de transmissão caiu assim, despencou, mas foi um erro técnico e já resolvi. Gostou? A explicação foi ótima, agora vou colocar em prática. Isaías, obrigado, ótima aula. Vilma, eu como gosto de números, meu interesse é esse mesmo, aprender a matemática financeira. Legal. Então, obrigado, gente. Eu encerro a gravação, né? E estou por aqui ainda. Eu posso, se alguém quiser perguntar algo,